Bom dia, olá a todos que acompanham essa transmissão ao vivo da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Nesse período tão excepcional para todos nós, existem muitas dúvidas, principalmente entre os empresários, sobre como agir e o que fazer diante de uma circunstância, de um cenário tão inesperado. Para fazer apontamentos e esclarecer dúvidas a respeito das questões legais trabalhistas, estamos aqui com o Dr. Joaquim Pereira Alves Júnior. Ele é advogado trabalhista e empresarial e vai fazer uma série de esclarecimentos para todos nós. Bom dia a todos. Nesse momento a gente vai tentar pelo menos transmitir algumas orientações. É claro que elas não dá para a gente delimitar todas as hipóteses legais, mas nós gostaríamos de tentar tirar algumas dúvidas do empresariado sobre as medidas que eles possam adotar nesse período agora que é inédito para todos nós, né? O governo federal ele já editou a Lei 13.979, agora de 2020, estabelecendo algumas regras referentes ao isolamento e também à quarentena, e também algumas recomendações que são feitas para as secretarias municipais e também para os órgãos públicos, medidas que podem ser adotadas nesse período. No que se refere à relação trabalhista, ainda não temos nenhuma posição. O governo já anunciou de que está prevendo publicar uma medida provisória que deva acontecer por esses dias, estabelecendo alguns critérios, mas ainda nós não temos isso. Então, diante desse quadro, as empresas estão procurando adotar medidas que sejam possíveis de implementar imediatamente, visando, é claro, a manutenção dos contratos de trabalho, que é uma das prioridades, e também visando a sua manutenção própria, né? Porque não adianta a gente parar todo mundo, fechar empresas e depois acabar com os trabalhos. Então, diante desse quadro emergencial, é que nós passaremos a algumas orientações de medidas que podem ser adotadas nesse momento. Bom, uma das medidas que já muito se falou refere-se ao teletrabalho, o home office, que é conhecido também, certo? Com a reforma trabalhista de 2017, foi acrescentado dentro da CLT as regras específicas sobre o teletrabalho, estão no artigo 75A e seguintes. Nesse ponto, eu oriento e é importante que as empresas tenham ciência de que o teletrabalho ele deve ser ajustado mediante contrato de trabalho. E se não houver esse contrato, que seja feito nesse momento um aditivo contratual. E nesse aditivo, as empresas ajustarão como será esse teletrabalho. As condições que dessa prestação de serviço tem que ser ajustado mutuamente com o trabalhador, também a questão de fornecimento dos equipamentos, esses custos e também eventuais o período dessa prestação de serviço. Um detalhe com relação ao teletrabalho, que a lei ela não impede de que eventualmente ocorra o trabalho presencial, mas ele deve ser nesse período excepcional, seja pela condição que nós estamos, seja também pela previsão contratual. Um outro detalhe que tem para desse termo aditivo para o contrato do teletrabalho é que existe uma regra dentro dele estabelecendo de que essa alteração, quando você implementar com o trabalhador, para ele iniciar o teletrabalho, ele pode ser imediato, mas ao retorno do teletrabalho para o presencial, a regra prevê um período de transição de 15 dias. Então, dentro desse termo aditivo, seria interessante de ajustar uma excepcionalidade sem esse prazo. Ou seja, assim que terminar esse período de quarentena ou de isolamento social que nós estamos passando, para que haja o retorno imediato do trabalho presencial. Tá? Então, quanto ao teletrabalho, é importante de que haja o ajuste com o trabalhador e que seja feito um termo escrito, um aditivo ao contrato de trabalho. Tá certo? Outra medida que as empresas também estão podendo adotar refere-se às férias individuais ou coletivas. Tá? Nós temos aí ainda um problema de legislação que ela, no caso das férias individuais, determina a comunicação prévia de 30 dias e o pagamento com 2 dias de antecedência, certo? E no que se refere às férias coletivas, a comunicação prévia à Secretaria do Trabalho, Ministério da Economia, com 15 dias de antecedência e o envio dessa comunicação também pelo correio para os sindicatos dos trabalhadores.
Bom, dentro da previsão da medida provisória que o governo pretende editar, eles estão reduzindo, só que isso dependemos de saber se vai efetivamente acontecer na medida provisória, mas prevendo essa redução desse prazo para 48 horas, facilitando então às empresas a concessão dessas férias individuais ou coletivas. Tá? Só fazendo um parênteses, ontem nós formalizamos um termo aditivo da construção civil, abrangendo toda a região aqui oeste, da Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Marechal Conde de Rondon, em que estabelece a possibilidade já da concessão dessas férias com a comunicação em 24 horas. E outra previsão que a gente adotou nessa convenção, nesse termo aditivo da convenção coletiva da construção civil, que esse pagamento dessas férias elas acontecerão juntamente com o salário e o abono ele será pago depois. Tá? Então essa é uma alternativa que as empresas, os sindicatos dos trabalhadores e os sindicatos das empresas podem adotar, buscando a negociação com os sindicatos dos trabalhadores, para que haja essa flexibilidade nesse período emergencial. Tá? A regra da CLT ainda permanece inalterada. Em algumas empresas nós chegamos a orientar, e excepcionalmente, em razão do caráter emergencial e da força maior, que faça essa reunião com os trabalhadores, estabelecendo ali os critérios, especialmente dessa medida emergencial, e fazendo essa ata de reunião com eles, para que haja esse ajuste coletivo, tá? Para a concessão dessas férias coletivas. Um dos benefícios que temos das férias coletivas é de que aqueles trabalhadores que não tenham o período aquisitivo completo, você já pode conceder essas férias. Então, a partir se o trabalhador tem lá 2, 3, 5, 6 meses, 7 meses, você pode conceder essas férias coletivas. O início dessas férias vai começar um novo período aquisitivo, você zera então aquele período anterior, começa um período novo, e aí, nesse período das férias, caso, por exemplo, a empresa conceda 20 dias de férias, hipoteticamente, e o trabalhador só tenha direito a 10, esses 10 dias remanescentes acabarão ficando com uma licença remunerada para esse trabalhador. Mas é claro que no contexto geral, as férias coletivas acabam sendo a medida ainda menos onerosa para as empresas, tá certo? Outro detalhe com relação à questão que eu mencionei da medida provisória, dentro dela está prevendo essa comunicação prévia e também a possibilidade da redução do salário e de redução de jornada, desde que seja observado o pagamento do valor mínimo de um salário mínimo para o trabalhador e seja ainda respeitado o valor do salário hora. Então, essa MP, quando sair, nós poderíamos até depois voltar a discutir ela e os seus desdobramentos nos contratos de trabalho atuais. Tá ok? Outra medida que a empresa também pode adotar seria a adoção de turnos diferenciados de trabalho. Até mesmo, se vocês observarem no decreto do município de Cascavel, quanto às indústrias e construção civil, há orientação já de que sejam adotados esse escalonamento de horários. Uma equipe começando 7 horas, outra equipe começando 8 horas, outra equipe 10 horas, e também que o horário do intervalo seja também em revezamento. Uma turma entrando às 11, outra turma entrando meio-dia, 1 hora e assim sucessivamente, visando que não ocorra aglomerações dos trabalhadores. Então, essa também é uma possibilidade que as empresas podem adotar nos seus ambientes de trabalho, tá certo? Outra medida também que pode ser implementada nas empresas são as compensações de jornadas e bancos de horas. Tá? Quanto à compensação de jornada, com o advento da reforma trabalhista, da Lei 3.467, ela deu uma amplitude muito maior para a possibilidade de compensação. Nós já tínhamos já previsto em lei a compensação semanal, mas trouxe também a previsão da compensação mensal, que ela pode ser ajustada por escrito, pode ser ajustada também verbalmente para os trabalhadores. A gente sempre orienta que sejam sempre feitos por escrito. E nessa compensação você pode estabelecer depois, posteriormente, a forma que o trabalhador compensará algumas horas desse trabalho. E a outra medida é o banco de horas. Quanto ao banco de horas, também com a reforma trabalhista, ela estabeleceu a possibilidade do ajuste individual com os trabalhadores,
desde que sejam num prazo de até 6 meses, no acordo individual. Aí eu chamo a atenção das empresas que verifiquem as suas convenções coletivas, pois algumas delas proíbem ou, quer dizer, limitam a implementação desses bancos de horas mediante uma negociação com os sindicatos dos trabalhadores, seja ele de 6 meses ou seja também de 1 ano. Então é importante que vocês verificarem se há alguma restrição na convenção coletiva. Não tendo a restrição, você poderá ajustar diretamente com o trabalhador esse banco de horas. Nesse caso da construção civil que eu mencionei antes, que nós formalizamos ontem o termo aditivo da convenção coletiva, nós ampliamos o prazo para o setor da construção civil para o banco de horas de 1 ano. Então essa é uma possibilidade que também pode ser negociada com os sindicatos trabalhadores. Ou seja, de você ajustar que esse período de isolamento social em que não ocorrerá o trabalho, a fim de que o trabalhador não sofra prejuízos salariais, tá? E também a empresa não fique onerada com esse custo de pagamento do salário sem nenhuma contraprestação ou uma redução de encargos, para que ela possa posteriormente fazer essa compensação com o trabalhador. Nesse sentido, o que prevalece é o bom senso, seja com as empresas, seja com os trabalhadores, pois não adianta a gente dificultar as regras para as empresas, pois ao passar esse período, nós teremos o risco de ter muitas empresas quebradas e aí, consequentemente, menos empregos. Então, o bom senso deve prevalecer de empresas e empregados, sindicato de empresas, sindicato de empregados. Tá certo? No que se refere ao ambiente de trabalho, as orientações, tanto já previstas pela Secretaria de Saúde, pelos órgãos de saúde, de que haja um distanciamento entre os trabalhadores. Claro, medidas já que as empresas já estão implementando, já implementaram, de álcool em gel, de possibilidade de lavar as mãos e tudo mais, mas que também haja o distanciamento entre os trabalhadores. Naqueles ambientes onde possam ocorrer grandes aglomerações, ou de você ter ambientes fechados e com grande volume, aí as empresas devem adotar, às vezes se os trabalhadores laboram em baias, por exemplo, que há uma sim, uma não, uma sim, uma não, e aí você vai tendo esse distanciamento. Algumas empresas estão também adotando o revezamento entre os trabalhadores, alguns trabalhando de manhã, outros trabalhando à tarde, uns trabalhando um dia, outros trabalhando no outro dia. Ou seja, medidas para que haja uma redução do número de trabalhadores naquele ambiente, evitando, consequentemente, a aglomeração. Tá certo? Há uma orientação também do Ministério da Saúde de que sejam liberados os trabalhadores com mais de 60 anos. Aqui é uma orientação, uma recomendação. Acredita-se que dentro dessa previsão dessa medida provisória ou do projeto de lei que o governo deve encaminhar para o Congresso, de que deve prever pelo menos algumas regras transitórias para esses casos, pois não adianta onerar substancialmente a empresa com a liberação de todos os trabalhadores, pois se as empresas não estiverem produzindo ou vendendo, não há receita e não tem como fazer o pagamento. Então, deve, dentro dessas medidas do governo, haver alguma previsão para compensações financeiras de encargos, tributos ou até mesmo das regras trabalhistas. Tá? No caso de licença remunerada, também dentro dessa medida do governo, pode determinar a suspensão dos contratos de trabalho. E nessa situação deve existir a previsão de como ficará a questão do pagamento de salários e também dos benefícios dos trabalhadores. Tive notícia agora recente, um pouco antes de vir para cá, o Sindicato dos Bares, Hotéis e Restaurantes de Foz do Iguaçu, eles já firmaram um termo aditivo também da convenção coletiva, ajustando as suspensões dos contratos de trabalho na forma prevista no artigo 476, letra A, em que estabelece que as empresas poderão dar licenças aos trabalhadores por um período de até 5 meses, e aí esses trabalhadores deverão passar por cursos de profissionalização.
E aí, nesse tipo de acordo, que ele obrigatoriamente deve ser um acordo coletivo com os sindicatos dos trabalhadores e deve estar registrado no Ministério do Trabalho, haverá compensações aí, nesse caso, financeiras. As empresas efetuando um pagamento de uma bolsa para esses trabalhadores, lá com regras específicas, para aqueles que recebem até R$2.000, eles vão pagar R$350, aqueles que recebem de 2.000 até 5.000 vão pagar um percentual, e aqueles que recebem acima de 5.000, eles vão pagar 20% de abono. Isso por parte das empresas, sem reflexos salariais, certo? E depois o governo também tem as medidas, no caso do seguro-desemprego, para que haja essa compensação para os trabalhadores. Ou seja, é uma alternativa que também pode ser adotada, especialmente aqueles setores que sofrerão, não só agora, mas também depois desse período de quarentena que a gente está já passando, tá certo? Alguns questionamentos que nos foram feitos referem-se à possibilidade ou não de rescisões contratuais. Não existe nenhuma previsão legal impedindo as rescisões contratuais nesse momento, certo? Então, claro, não é aconselhável dentro desse momento de turbulências que nós estamos passando, porque gerará dificuldades para um trabalhador e para uma família. Então, seria mais conveniente a adoção de outras medidas alternativas nesse momento, né? Mas, se não for possível, né, a possibilidade de rescisão existe. Contratos de experiência, as empresas poderão se antecipar a essas rescisões, se for da interesse deles, desde que haja o pagamento da multa do 479, que corresponde a metade dos salários até o término do contrato de experiência, ou no caso de contratos de trabalho por prazo indeterminado, com o pagamento das indenizações normais. Então não existe vedação quanto a isso. Tivemos um questionamento ontem a respeito de uma previsão que existe da lei da CLT, que é o artigo 486, em que ele fala que no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilita a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. E aí a questão que nos foi feita é se isso seria aplicável nesse momento, em caso das empresas que tenham que fazer rescisões, se esse ônus decorrente das indenizações das rescisões teriam que ficar a cargo das empresas ou do governo. Bom, aqui nós estamos diante de um facto príncipes, ou fato do príncipe, tá? Que ele é adotado pelo Estado por alguma medida, por alguma necessidade, seja, por exemplo, uma desapropriação, seja aí nesse caso o fechamento de estabelecimentos, alguma medida que ele vá adotar. Nesse caso específico, entendo particularmente que não teríamos aplicabilidade, tá? Porque embora seja uma ordem de um decreto, no caso de Cascavel, um decreto municipal, ele vem com uma orientação por parte até mesmo de medidas do Ministério da Saúde e mais, da Organização Mundial da Saúde. Então nós estamos diante de uma previsão de questão de saúde. Aí é a questão de dignidade do trabalhador, a questão de segurança da saúde de todas as pessoas, da população, ou seja, algo muito maior, que não foi por liberalidade do Estado que ele está determinando isso. Diferente, por exemplo, quando nós temos a situação de uma desapropriação, em que o governo vai lá e desapropria, por exemplo, uma empresa, e aí, no caso, a empresa vai ter que rescindir todos aqueles contratos de trabalho e indenizar. Nesses casos, sim. Aí está sendo por um ato de liberalidade, por algum interesse do governo. Mas no caso nosso aqui, particularmente, entendo que não seria aplicável. Tá? Entrando na particularidade de Cascavel, quanto ao decreto municipal que foi sancionado ontem pelo nosso prefeito, ele está prevendo restrições ao comércio, tá certo? Mas ele traz uma flexibilidade. E isso foi muito bom por parte da prefeitura, porque ele escutou os órgãos, as entidades, escutou os empresários, escutou também os trabalhadores, a fim de que se resguarde todas as empresas e manutenção dos trabalhos. E aí houve essa flexibilidade para que haja um trabalho interno das empresas, sem que
exista a presença do público dentro das empresas, ou seja, o fechamento das portas, mas a possibilidade do trabalho interno e inclusive com a entrega, certo? Então essa flexibilidade ajudou muito o comércio de Cascavel. No que se refere à indústria e construção civil, como eu já falei antes, a previsão é de que haja um escalonamento de horários de trabalho. Também estamos cientes de que teremos a restrição do transporte coletivo, que está previsto que ele vai reduzir, ele vai limitar a 30% desse transporte durante esse período, tá certo? Então, consequentemente, esses deslocamentos que terão que ser feitos dos trabalhadores, será importante que a empresa buscar alternativas, buscar meios para que leve e tragam esses trabalhadores, pois o transporte dentro desse decreto ele está se restringindo a aqueles órgãos, aquelas empresas que se manterão em atividades, supermercados, postos de combustíveis, farmácias e outros lá que estão dentro do próprio decreto, artigo 3º e 4º. Então, dentro dessas previsões, seria importante das empresas buscarem alternativas também para o transporte desses trabalhadores. Claro que também observando essas regras do distanciamento, para que não haja aglomeração, porque dali a pouco você vai pegar uma van ou você vai pegar um ônibus de transporte e colocar lá e encher eles. É isso que também não pode acontecer. Dentro da regra do transporte coletivo está havendo já a limitação de no máximo ter 50% das pessoas dentro do ônibus, tá certo? Bom, por fim, também algumas empresas estão nos questionando a respeito de uma nota técnica que o Ministério Público do Trabalho encaminhou para as empresas e sindicatos das empresas e dos trabalhadores quanto ao trabalho de menores e aprendizes, certo? Bom, essa nota técnica, se vocês observarem, ela traz expressamente de que o Ministério Público ele manifesta-se no sentido de que sejam adotadas as seguintes ações. O Ministério Público ele tem como dever, ele fiscaliza as relações de trabalho e ele deve estar sempre atento a essas condições de trabalho e meio ambiente de trabalho. Só que é claro que, diretamente, ele não tem o poder de determinação ou de decisão. A decisão cabe ao Poder Judiciário, a determinação cabe ao Poder Executivo, que pode ser através de medidas provisórias, decretos, leis e tudo mais. Então, essa determinação ela não existe quanto a essa nota técnica, mas uma recomendação. E aí eles recomendam de que os trabalhadores menores e os aprendizes eles sejam afastados do trabalho. É claro que conforme o número de trabalhadores que uma empresa tem, esse número de aprendizes pode gerar um custo muito elevado de simplesmente afastá-los. E a empresa arcando com todo o custo de uma licença remunerada. Nesses casos, a gente orienta de que seja conversado com esses aprendizes e conforme o tempo de trabalho que eles tiverem, se for possível, já concedam as férias, antecipem férias. No caso dos aprendizes que estudam na rede municipal e estadual de ensino, automaticamente, como elas estão fechadas, um mês de julho, nós provavelmente não teremos férias, ou às vezes é só uma semana, e no mês de dezembro, provavelmente vamos prorrogar esse tempo de estudos. Então, consequentemente, esse período de férias vai ficar também difícil de ser concedido lá na frente. Então, se for possível de ajustar com esses aprendizes, é interessante da empresa conversar com eles e conceder as férias individuais, se for possível, ou se for possível, então as férias coletivas. Só um detalhe com relação às férias coletivas que eu não falei antes, é que ela pode ser concedida para setores ou departamentos ou para a empresa toda, certo? Então esse é um ponto importante, de que se você for manter ainda que parcialmente um setor, aí você não teria férias coletivas. Então a empresa tem que mensurar como adotar essa questão das férias, tá certo? Bom, essa é a introdução e agora vamos ver, o Jean está mencionando aqui que nós já temos algumas perguntas. Isso, doutor. Quem nos acompanha ao vivo está fazendo alguns questionamentos aqui para que o senhor possa esclarecer. Uma das perguntas é a seguinte: o contrato de experiência pode ser interrompido?
você, no contrato de experiência, a interrupção, ela não tem essa previsão para você fazer a interrupção nesse momento. Então, ou a empresa dá continuidade nele normal, aí com medidas que ela possa adotar, ou então ela fazer a rescisão antecipada desse contrato. É uma alternativa que ela teria. Um outro questionamento é o seguinte: o governo, diante dessa situação tão especial, pode readequar gastos com salários dos servidores, e as assembleias e câmaras podem, de certa forma, reduzir em até 50% o salário dos eleitos e redirecionar esse dinheiro para assistência social e para a saúde? Bom, aí já é um questionamento que é um pouco fora da nossa área aqui, certo? Aí vai questão de orçamentos, questões que deve estar previsão em leis aí. Eu prefiro não me manifestar expressamente quanto a essa ideia, esse questionamento, pois aí depende de leis federais, estaduais ou até mesmo municipais e questões orçamentárias, se há possibilidade ou não de remanejamento desses valores. Na sua opinião, manter as indústrias produzindo, mesmo que em uma escala menor, seria importante? Com certeza, porque se nós pensarmos aí que nós teremos esse período de quarentena por um prazo, vamos pensar aí que seja de 30 dias, aí algumas previsões um pouco mais pessimistas falando até de 60 dias, vai chegar lá na frente que nós vamos ter a necessidade dos produtos de consumo, né? Seja de alimentos através dos frigoríficos, seja de bens, macarrão, arroz e outras coisas. Então, quer dizer, se faz necessária a manutenção, ainda que de forma... Lisete, que ela diz o seguinte: no decreto de Cascavel não se mencionou nada a respeito do ramo de lavanderias. Como ela se encaixa nesse processo? As lavanderias, elas estão previstas dentro das negociações coletivas, elas estão juntos com os sindicatos dos bares, hotéis e restaurantes, por uma questão de previsão de carta sindical. No caso, elas estariam inseridas provavelmente dentro do comércio, e aí com a restrição também do funcionamento deles. O governo adotou uma série de medidas, doutor. Que análise que o senhor faz a respeito delas? Bom, por enquanto, como eu mencionei, as medidas de questões de saúde, ok, né? Não precisamos entrar, que todo mundo está vendo a quantidade de medidas que estão sendo adotadas. Agora, na questão dos trabalhista, ainda nós não temos nenhuma medida já feita. Então, existem os estudos e existem as informações dentro dos sites do governo de que serão implementadas medidas, especialmente para a manutenção dos empregos. Essa é a ideia. Mas ainda, efetivamente, nós não temos nada previsto. Não está nada nem medida provisória e nem projeto de lei, de decreto. O senhor, como especialista na área, que medidas o senhor gostaria de ver implementadas para preservar empregos e empresas? Bom, como eu mencionei aqui, quando eu iniciei a fala sobre rescisões de contrato, é salutar de que haja muita flexibilidade, seja da parte dos sindicatos dos trabalhadores e seja do sindicato das empresas, visando a manutenção de empregos. Esse rol de possibilidades que nós passamos aqui visa exatamente isso, ou seja, de que as empresas ajustem com seus trabalhadores alternativas. É claro que o pior dos mundos para uma empresa será a concessão pura e simplesmente de uma licença remunerada, pagar o salário sem ter a prestação de serviço e sem ter qualquer contraprestação, seja em encargos ou de outras regras trabalhistas. Então esse seria o pior dos mundos. E aí, usando um ditado ou um exemplo metafórico, não adianta nós matarmos a galinha porque depois nós não temos mais o ovo. Então não adianta a gente matar as empresas para depois a gente não ter mais um emprego. Então é de suma importância de que haja esse bom senso. Até eu faço um parênteses ontem da nossa negociação coletiva que tivemos no Sindicato da Construção Civil. No momento do início, o Roberto, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, ele teve uma presença de espírito e ele falou, no momento ele falou: nós não estamos aqui discutindo direitos, nós estamos discutindo sobrevivência de empresas e de empregos. Então é isso, é essa visão que tanto os sindicatos dos trabalhadores como os sindicatos das empresas devem ter nesse momento. Doutora Larissa tem uma dúvida também. Tem que pagar vale-refeição para quem está em home office? Conforme se tiver a previsão dentro da convenção coletiva, sim.
certo? Porque dentro de previsões, elas, em regra, na grande maioria das convenções, não tem previsão de suspensão para casos de trabalhadores, diferenciando o trabalhador presencial do trabalhador do teletrabalho ou home office. Então, não havendo essa distinção, não cabe à empresa fazer. E aí, consequentemente, ela vai ter que fazer esse pagamento. Doutor, uma das medidas anunciadas pelo governo se refere àquela ajuda de R$200 aos autônomos. Na sua opinião, isso vem em boa hora? Ajuda é um valor satisfatório? De fato, para a grande maioria dos autônomos, esse vai ser um valor irrisório. Provavelmente deve-se adotar outras medidas, porque também o governo não vai conseguir destinar um valor tão alto de remuneração para todos os trabalhadores, já que, como ele é autônomo, ele não tem os benefícios do seguro-desemprego, que está inserido aí para os contratos de trabalho do regime da CLT. Então, é provável que o governo adote algumas alternativas quanto a eles, porque é uma categoria que tende a sofrer muito. Doutor, dizem que de toda crise surgem coisas boas que podem nos conduzir a um próximo patamar de desenvolvimento, né? O teletrabalho e o home office, eles vão nessa direção, na sua opinião? Pode ser que sim, provavelmente que sim. Até nas palavras do Ciro, do nosso um dos diretores aqui da SIC, nós estamos diante talvez da maior mudança digital aí com o teletrabalho e também com as aulas online, né? Então é um momento diferenciado. Então as relações de trabalho, aquelas previsões que as empresas já tinham de implementar teletrabalho, elas estão se vendo obrigadas já a implementar imediatamente. Então, aquelas que ainda tinham os estudos já estão implementando de alguma forma, e isso vai fazer que haja uma nova ideia das relações de trabalho. Porém, até ontem nós discutimos isso, o ser humano, e especialmente nós aqui do Brasil, nós sempre dependemos muito dessa relação interpessoal. Então você imagina, ontem até um dos exemplos, como a gente estava da construção civil, um vendedor vendendo o apartamento online. Ok, você pode até verificar alguma coisa, mas vai se fazer necessário da relação interpessoal para que haja aquela conversa, que haja aquela interação e visualização e tudo mais. Então, quer dizer, nem tudo se resolverá pelo teletrabalho, certo? Doutor, tem outra dúvida aqui que o pessoal da contabilidade cristal mandou para a gente. O que existe de concreto em relação à redução da carga horária de salários? Não tem ainda nada de concreto, certo? O governo só anunciou de que ele está com um projeto de lei ou da medida provisória prevendo a possibilidade de redução salarial e de redução aí proporcional do salário, tá certo? Dentro até faltou, quando eu mencionei aqui de algumas possibilidades, o artigo, agora não recordo o número, salvo engano, 502, 501, quando trata da questão de força maior, a possibilidade até mesmo de redução, mediante negociação coletiva, a redução de jornada e de salário de até 25%. Então isso existe já dentro da CLT. Então a empresa pode fazer esse acordo coletivo com os sindicatos trabalhadores visando essa redução de jornada e redução proporcional de salário até o limite de 25%, sempre com negociação com os sindicatos trabalhadores. Uma dúvida recorrente aqui, doutor, é quanto à questão do menor aprendiz. Nesses dias, né, de afastamento da empresa, se o empresário deve dispensá-lo ou remunerá-lo, qual deve ser o caminho? A recomendação que o Ministério Público do Trabalho fez pela nota técnica é de remuneração, de licença, sem qualquer redução dos salários que ele estava recebendo dentro desse período. Como mencionei, é uma recomendação, não é determinação. Então, as empresas poderão buscar medidas, até mesmo para esse trabalhador aprendiz, aqueles que, por exemplo, já fazem trabalho administrativo, se há possibilidade até mesmo dele fazer o teletrabalho. Então, talvez possa ser uma alternativa a ser adotada nesse momento. Ou, como eu falei também, a concessão de férias individuais ou coletivas para eles. O Carlos Guedes, que é nosso diretor de comunicação, mandou um comentário aqui também, doutor. Ele disse que certamente com esse período de dificuldades, com esse cenário novo, a gente vai reaprender a
algumas formas novas, vai reaprender alguns trabalhos que são convencionais e serem introduzidos nesse novo mundo digital e à distância. Mas nem todos são possíveis, né? Ele citou inclusive o exemplo dos frigoríficos, que se exige mão de obra presencial. O que o senhor tem a comentar? De fato, mesmo dos setores aí que a gente já está presenciando, nem tudo você consegue transformá-lo para trabalho digital, né? Então, a grande maioria das indústrias dependem obrigatoriamente aí da prestação de serviço braçal, né? Então, algumas empresas aí com a parte de prestação de serviço, seja de desenvolvimento de programas, seja de parte administrativa, de RHs, de contabilidades, sim, esses aí vai ter muita mais flexibilidade para a realização desse tipo de trabalho e aí, consequentemente, a redução dessas grandes empresas aí com amplos escritórios, até mesmo os escritórios de advocacia, isso já vem sendo estudado, já vem sendo implementado, o home office dos advogados, mas ao final acaba tendo a necessidade do contato físico para uma conversa, para uma reunião, para uma decisão e tudo mais, né? Outra dúvida que chegou é quanto às férias coletivas. Quem está nos assistindo pede o seguinte: se é possível pagar os dias e posteriormente o adicional de 33%? Tá. Então, como eu mencionei, ainda nós não temos nenhuma previsão legal estabelecendo diferenciações do que nós já temos na CLT. Tá? Como eu mencionei, seria interessante das empresas negociarem com os seus sindicatos dos trabalhadores, ou mesmo já o sindicato das empresas com os sindicatos dos trabalhadores, regras mais flexíveis. Na construção civil já foi feito isso ontem, em que adotamos como critério o pagamento desses dias de férias juntamente com o salário, ou seja, nós não vamos antecipar o pagamento das férias, e depois o abono eles serão pagos ou com o restante das férias que serão concedidas posteriormente, ou em caso de rescisão contratual, ou quando houver o término do período aquisitivo dele, certo? Então são regras um pouco mais flexíveis, porém isso depende de negociação coletiva. O artigo 611b, ele veda algumas negociações no que se refere às férias quanto à quantidade de dias e também quanto à remuneração, ao pagamento, que não pode ter alterações. Então, quer dizer, o direito constitucional do trabalhador tem que ser mantido. Tá? Um outro detalhe com relação às férias, sejam elas coletivas ou individuais, é quanto ao período, que deve ser de 14 dias, tendo um período de 14, e os outros dois, que depende de negociação com o trabalhador, 2 períodos ali que teriam que ser de no mínimo 5 dias, respeitando o limite legal de 30 dias. Doutor Joaquim, a Cláudia Úrio, que é uma empresária e também diretora aqui da casa, está pedindo como é que fica a situação das indústrias. Então, as indústrias em nível nacional, tudo vai depender das medidas que estão sendo implementadas nas respectivas cidades. Por hora, elas vão ter a possibilidade de continuar trabalhando, adotando medidas, como a gente falou aqui, de distanciamento ou de flexibilização de horários de trabalho. No caso especificamente de Cascavel, como nós temos já o decreto, ele já fala também dessa escalonamento dos horários de trabalho. Então, as indústrias poderão manter. Um problema que nós temos agora é que houve a autorização para que essas indústrias permanecessem trabalhando, porém nós não teremos o transporte coletivo. Então essas indústrias elas terão que buscar alternativas para esse transporte dos trabalhadores nesse período. Mas um questionamento aqui, doutor, do Dudu Souza: existe a possibilidade de adiantamento das férias? Seria nessa situação que eu mencionei antes. Embora a regra da CLT ela nos proíba, ela fala que a concessão das férias serão nos 12 meses subsequentes, nas orientações que eu tenho feito com as minhas empresas, em face desse caráter emergencial e dessa força maior, nós temos orientado para que veja a possibilidade de conceder, de antecipar essas férias. Um problema que eu vejo, e aí eu não posso dizer porque eu não mexo no dia a dia, mas é de como serão lançadas essas férias no e-social, se ele barrará esse lançamento de antecipação de férias. Então esse pode ser um problema administrativo que a gente pode ter nos limitando a essa concessão. Mas em face do caráter emergencial, eu não vejo, eu vejo como possível
E como eu mencionei, no caso das férias coletivas, a regra já da CLT já vê essa possibilidade. Doutor Joaquim, muito obrigado. Obrigado. A partir de agora, as perguntas que serão feitas aqui serão respondidas no direct. Ok. Obrigado, então. Nos colocamos à disposição através aqui da assessoria da SIC. E aí, tendo outras dúvidas, a gente pode responder oportunamente, seja por e-mail ou pelo WhatsApp. E também, se for necessário, depois a gente pode fazer uma segunda live e debater outros assuntos também. Obrigado.